Hoje é dia 18 de dezembro de 2018. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Até o verso 6. Irmãos, com estes versículos eu venho aqui deixar um sonho que o Senhor me deu por essa madrugada agora do dia 18 de dezembro de 2018. O Senhor me deu um sonho por essa madrugada. Eu orei, ao deitar e pedi para que o Senhor Jesus viesse me despertar com um sonho a respeito do arrebatamento. E sempre estou perguntando ao Senhor sobre a proximidade do arrebatamento. E eu vou contar a parte que o Senhor me mostrou do arrebatamento. Esse sonho teve duas partes. Teve uma parte que eu sonhei com um avião, que ele caía e tinha pessoas dentro, e pessoas que tinha dentro eram líderes religiosos, como pastores, obreiros. Mas eu não quero não quero dar detalhes muito sobre essa parte, não. Eu vou contar sobre a parte do arrebatamento. Eu estava passando em um determinado lugar e eu olhava assim para o tempo, estava à noite, bem escura mesmo. E o lugar onde estava passando tinha uma praça. Eu sabia que era uma praça, um lugar onde tinha pessoas lá, reunidas, conversando. E dava para mim perceber que era uma praça, mas não dava para mim ver. Não dava para mim ver porque estava bastante escuro. Tinha algumas luzes assim de poste, mas não dava para mim ver no sonho. E eu estava ali passando naquele lugar, de repente eu escutei um jovem, um rapaz. Ele gritava e chamava por nome de uma pessoa que estava com ele. E ele gritava desesperadamente. Gritava por aquela pessoa. Gritava bem alto mesmo, chamava aquela pessoa. E eu parei e fiquei observando aquilo, da onde vinha aqueles gritos, e aqueles gritos vinham dali, daquele lugar, daquela praça. Aquele lugar onde estavam reunidas aquelas pessoas. E aquele jovem gritava desesperadamente. E quando ele parava de chamar o nome daquela pessoa, aos gritos, gritando muito alto mesmo. Quando ele terminava de falar o nome daquela pessoa, ele falava assim: é o arrebatamento, é o arrebatamento, é o arrebatamento. E quando ele falava é o arrebatamento, eu me assustei e me dei conta do que estava acontecendo, que era o arrebatamento da igreja. A pessoa que ele estava chamando tinha sumido, tinha desaparecido dali do local, e ele estava gritando desesperadamente. E quando ele parou de chamar aquela pessoa, ele saiu gritando e falando: é o arrebatamento, é o arrebatamento. Irmãos, e naquela hora eu fiquei apavorada, comecei também a ter o mesmo descontrole emocional, Comecei a ficar apavorada naquele momento. E eu comecei a gritar também e a falar: Senhor, por que eu fiquei? Senhor, por que eu fiquei? E eu fazia força, pulava para me subir para o alto, mas eu queria subir para o alto. E naquele momento, quando aquele jovem estava gritando, irmãos, eu olhava para o céu, estava bastante escuro, bem escuro mesmo. E naquela escuridão eu via subir para o céu umas luzes, elas iam subindo para o céu. Elas iam brilhando como vagalume, aqueles vagalumes que a gente vê à noite. Sempre quando está a noite escura, tem. E umas luzes pequenas, elas iam subindo para o céu.
Elas iam subindo, subindo. E daí eu percebi que realmente era o arrebatamento, e aquelas luzes eram as pessoas que estavam sendo arrebatadas, estavam subindo para o céu. E aí eu gritava, Senhor, por que eu fiquei? Por que eu fiquei? Fazia força para subir, mas eu não saía do chão. E eu continuava gritando, por que eu fiquei, Senhor, por que eu fiquei? Eu começava a falar, Senhor, eu fiquei foi por causa da igreja. Eu perguntava para o Senhor se era por causa da igreja, né, que eu congregava, que eu estava congregando, alguma coisa assim. E eu falava, Senhor, foi por causa da igreja? E eu ouvia uma voz falando, não. A voz falava assim, só assim, não. E naquele momento eu chorava desesperadamente e continuava a gritar e a falar, por que eu fiquei, Senhor, por que eu fiquei? E daí eu saía correndo. Naquela hora eu me desesperava, saía correndo assim na rua. Eu avistava uns cachorros que eles, naquela hora, eu encontrava ali na rua. E até os animais estavam apavorados naquela hora. Até os cachorros estavam correndo com medo, apavorados. E era terrível. Eu chegava em um determinado lugar onde tinha umas pessoas e eu via um parente meu e eu falava assim, olha, você ficou, né? E aí eu vi um jovem, eu falava para ele, jovem, você ficou porque você está desviado, né? E ia falando para aquelas pessoas por que eles tinham ficado, mas eu também tinha ficado, né, irmãos? E ali o desespero foi total. Naquela hora que aquele jovem começou a gritar ali naquela praça, que ele começou a falar foi o arrebatamento, aí que abriu assim aquela visão, né? Aquela realidade que eu estava passando naquele momento ali no sonho. Ali eu caí na real de que tinha acontecido o arrebatamento. Foi muito triste, muito apavorante. Foi horrível, não dá para descrever aquele momento de angústia, de sofrimento, de desespero, porque quando o Senhor vinha arrebatar a igreja, irmãos, pode ser durante o dia, pode ser também mesmo à noite, né? Vai desaparecer pessoas e vai ter pessoas gritando por toda parte, por seus familiares. E vai estar pessoas gritando e falando, chamando por cada um que desapareceu, né? Do seu familiar, ou seja, o seu filho, ou seja, o seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua criança, né? Bebê de colo. Então vai ser um desespero total. Até os animais estavam sentindo aquele pavor naquele momento. Então vai ser um dia terrível. Está aqui mais este som de alerta que o Senhor me mostrou hoje, dia 18 de dezembro, né, pela madrugada. Sempre eu estou orando para que Deus possa guardar o seu povo, a sua igreja, porque os dias que nós vivemos são dias maus e está acontecendo muitas coisas ao redor do mundo. O tempo está mudado, né? As coisas, até mesmo o clima do tempo, chuva, uma hora chuva, outra hora sol, muita tempestade, vento. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo são os sinais para que aconteça o arrebatamento da igreja, que o Senhor possa abençoar e fica mais um alerta para cada um de nós. Hoje, dia 18 de dezembro de 2018, que o Senhor possa abençoar.